Obrigado, galera. Eu tô tentando experienciar como que é ruim ficar aqui na frente, depois de descobrir que o áudio não é nada legal. Mas, primeiro de tudo, meu nome é Felipe Barreiros, prazer, para quem não me conhece, conhecer a Suzy, conhecer o trabalho dela já há muito tempo, mas eu não conhecia ela. Foi super bacana ouvir e conhecer várias pessoas, vários amigos aqui que já estão passando pela frente. Mas uma das coisas que eu quero pontuar, algumas coisas são super bacanas que eu acabei construindo e que eu construí com a minha sócia e que a gente fez até agora. Então, no total, nos últimos 4 ou 5 anos, eu já capacitei mais de 20 mil pessoas em habilidades do século XXI. Isso programação, isso novos negócios, isso marketing digital e design de experiência de usuários. E por tudo isso, a gente já ensinou tanto jovens do ensino médio, a crianças de 7 anos a programar, a senhoras de 66 anos, de São Paulo a Manaus. E a gente aprendeu tanta coisa no meio do caminho que eu tenho um baita de um prazer de compartilhar isso com vocês. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar é que a gente está fazendo uma coisa completamente maluca, que é criar 2 empresas ao mesmo tempo. Todo investidor que a gente vai conversar, toda empresa que a gente vai conversar, vai dizer, por que vocês estão fazendo isso? Isso é completo. Se você for pegar qualquer livro, não faça isso, pelo amor de Deus, né? E a gente está fazendo. Então, eu quero contar um pouco da história dessas 2 e como que essas novas competências se conectam muito ao que a gente está fazendo. A primeira delas é a Ponte 21. A gente começou a Ponte 21 e a gente nasceu no Cubo, que é o espaço de coworking do Itaú. Para quem nunca foi, sugiro para caramba ir para lá, assim como o campus é um baita de um fomentador de startups, o Cubo fomenta bastante negócios entre grandes empresas e as startups. E a gente nasceu lá, primeiro que a gente não foi aceito. Quando a gente entrou lá, fez a application e tudo mais, era uma das primeiras 35 a ser aceitas. A gente falou assim, não é aceito. Aí a gente falou, putz, mas Pripas, tal, comentamos com o pessoal do Cubo. A gente falou assim, ele falou assim, você pode entrar como Felipe Barreiros e como Camila Chute, mas com Ponte 21, pelo amor de Deus, não faz sentido nenhum. E aí, depois de 2 meses, a gente foi uma das empresas mais selecionadas lá, entregava mais valor para o Cubo, mas justamente por conta de um ponto que eu quero explorar com vocês, que é o ponto de entender qual que é o problema e entender qual que é a real solução que você pode aplicar naquele problema. E é o que a gente vem fazendo bastante. Então, na Ponte 21, a gente constrói um produto novo em 8 semanas, que é essa primeira empresa que eu comentei com vocês. E na Mastertech, que eu estou com a camiseta, a gente capacita as pessoas nessas novas habilidades, as habilidades do século XXI. Então, eu queria deixar 3 grandes pontos para vocês. A primeira, uma história. E essa história mostrou bastante por que a gente ensina essas novas habilidades e quais são essas habilidades que a gente precisa. A gente estava numa grande empresa, uma baita de uma empresa de bebidas, e a gente começou a olhar, eles foram até o Cubo e falaram assim, a gente está com um baita de um desafio na nossa fábrica. Porque as pessoas, imagina uma geladeira do tamanho desse prédio aqui. As pessoas que trabalham com a gente não querem desligar a geladeira quando ela não está sendo usada. Eles têm medo de se desligar e não ligar de novo. E isso acontece em vários lugares, em várias partes da indústria. Então, a gente queria, e aí eles trouxeram vários Raspberry Pis, vários aparelhinhos de internet das coisas, para que a gente pudesse encontrar aquilo lá, conectar com aquilo lá remotamente, e a gente pudesse desligar aquela geladeira por um clique. Ou por um aplicativo, ou por horário e tudo mais. E ele falou assim, eu não preciso de um humano ir lá e desligar, porque ele tem medo de desligar. Ou, se a máquina não ligar de volta, o problema é meu, mas eu tenho muita certeza que aquilo lá vai ligar de volta. E a gente começou a passear e falou assim, caraca, que legal, quanta coisa dá para fazer. A gente consegue conectar todas as máquinas, a gente consegue saber quantas saem, quantas entram e tudo mais. A gente começou a viajar na quantidade de coisa que dá para fazer lá na indústria. Tudo com a internet das coisas. Aí, em outro momento, esse projeto acabou não rolando, deu mais ou menos um mês e meio, a gente foi conversar com uma consultoria. Uma super consultoria também, super bem grande, concorrente da ThoughtWorks. E aí, a gente foi falar com eles e eles falaram assim, nossa, a gente tem pessoas extraordinárias em SAP. Essa galera manda muito, eles manjam muito do que fazem, mas quando a gente vai falar de inovação, tem empresa que olha para a gente e fala assim, não, esses caras não são nada de inovação. Esses caras mantêm o que está rodando, se é emissão de nota fiscal e der pau na emissão de nota fiscal, eles sabem resolver, mas fala de inovação, eles não sabem falar de inovação. E aí, eles vieram falar com a gente, falaram assim, a gente precisa saber sobre essas novas tecnologias. Por quê? Não é que eu estava num cliente esses dias e entrou uma startup lá e começou a falar de internet das coisas, começou a falar de conexão para todas as máquinas que estavam lá, como que eles poderiam gerenciar. Eu falei, cara, acho que eu conheço essa história. Pum, rolou. E era exatamente, eu falei assim, é tal empresa? Ele falou, é. Eu falei, ó, então tem alguma coisa no meio do caminho que a gente tem que falar.
E aí eles falaram, putz, se vocês estão propondo esse tipo de solução, e a gente não prestou serviço deles por um objetivo, por uma causa super específica, a gente tem que fazer a coisa junto. E aí, semestre passado, a gente foi selecionado com uma baita de um prêmio lá dentro, tal, foi super bacana. Então, parte dessas habilidades, uma das coisas que eu quero passar para vocês é o seguinte, você ficar travado, você ficar com essa imagem de que você é o antigo, é uma das coisas que a gente tenta cada vez mais destravar. A gente consegue utilizar bastante do conhecimento das pessoas para que elas possam se reinventar, porque de verdade eu não sei do negócio de vocês. Eu falo, eu não tenho ideia de como faz uma fábrica, eu não tenho ideia como faz uma consultoria do tamanho que vocês fazem. Quem sabe é você. Eu tenho uma metodologia diferente. E aí, quais são essas habilidades? Então, o que a gente vai entrar e por que a gente faz isso? Quando a gente fala de Mastertech, a gente fala, nós capacitamos profissionais do futuro. A gente capacita profissionais em habilidades do século XXI. E a gente falou isso por tanto tempo, habilidades do século XXI, habilidades do século XXI. E aí a Unicef, a Unicef eles têm quais são as habilidades do século XXI, o que o profissional do século XXI precisa. E aí a gente falou, será que são essas? Será que o cenário brasileiro é exatamente esse? E aí a gente começou a trabalhar com vários clientes. E aí, de 50 clientes, grandes e pequenos, multinacionais, empresas brasileiras, gigantescas nacionais, a gente começou a perguntar para eles, quais são as habilidades que vocês precisam? Quais são as habilidades que vocês acham que são super relevantes? E dentro dessas habilidades, a gente colocou programação, a gente colocou resolução de problemas, a gente colocou várias, e a gente pediu para eles poderem elencar. E foi super bacana que, a partir disso, a gente descobriu qual que é o real problema e qual que é o real desafio que essas empresas têm. Esses 3 desafios eu vou passar mais para frente, dali para frente. Mas uma coisa super bacana é que, depois que a gente aprendeu tudo isso, a gente começou a trabalhar com várias empresas em um programa chamado Tecnologias Emergentes, onde a gente ensinava quais eram as tecnologias que executivos precisavam ter para que eles pudessem conversar, pelo menos, com os clientes deles sobre as inovações e como é que a gente conseguia ensinar os analistas, as pessoas do dia a dia, inclusive pessoas de RH, pessoas de marketing, a trabalhar com essas tecnologias novas. E uma das maiores transformações que a gente fez, e que eu adoro falar sobre isso, foi com a Leroy. A Leroy Merlin, ela foi nossa primeira cliente e todo o nosso trabalho lá dentro foi para que a gente nunca tivesse mais trabalho lá dentro. E todas as reuniões que a gente estava falando é o seguinte, ó, estou trabalhando com vocês, ensinando essas metodologias para que vocês possam fazer e parar de me contratar. Porque isso aqui é uma coisa que tem que estar inata. E aí o diretor de marketing chegou para mim e falou assim, Felipe, a gente ganhou 40% de produtividade em 2016 por conta de vocês. Eu falei, caraca, devia ter cobrado 3 milhões dele, não cobrei. Isso foi super bacana. E esse semestre a gente recebeu um prêmio da Accenture, que foi super legal também, que a gente foi o melhor fornecedor do semestre passado, porque a gente realmente conectava com o dia a dia das pessoas. Sejam pessoas que trabalhavam no mercado financeiro, com clientes de mercado financeiro, sejam pessoas que trabalhavam com indústria, essencialmente de tecnologia. Então, quais são essas habilidades? E aí eu queria mostrar para vocês quais são essas habilidades que ficou muito forte, que através dessas pesquisas que a gente fez e que a gente foi premiado por conta disso. Então, a primeira delas é tecnologias emergentes. Saber o que está acontecendo, saber o que as pessoas estão falando. Se vocês ouviram falar sobre inteligência artificial aqui, sobre modelo exponencial de crescimento, organizações exponenciais, internet das coisas, saber sobre isso. Esse é o que a gente fala de conhecimento em T. Saber bastante, saber uma vastidão do que você está falando, entender pelo menos desse assunto, mas ser especialista em um deles. Você ter profundidade, senão você só fica naquela espuma. Senão você só fala, internet das coisas, inteligência artificial, é igual você vai falar, você acha que você fala italiano, mas você só fala pizza e macarrão, sei lá. Na real, você não sabe falar. Então, tenha uma profundidade, saiba disso. Eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma profundidade grande no assunto que vocês dominam, mas saibam do que está acontecendo. Pelo menos fiquem com a antena ligada. Eu tenho um exemplo extraordinário de uma pessoa que tem 70 anos. Ele conversa de tecnologia com a gente como se soubesse, e assim, não como se soubesse, mas ele tem uma profundeza no que ele está conhecendo. Fala assim, putz, internet das coisas, eu estou pesquisando sobre isso e tudo mais, mas ele é uma pessoa completa e focada em economia. Uma pessoa de economia, mas ele conversa, ele sabe trocar ideias sobre isso, ele consegue estar antenado sobre isso. Segundo, metodologias ágeis. Uma metodologia que é essencialmente de tecnologia, a gente aplicou no RH da Leroy Merlin. E na equipe de marketing da Leroy Merlin, inclusive. São 90 pessoas que foram capacitadas e tiveram uma forma muito diferente de trabalhar. E mesmo que você não seja de tecnologia,
ter essas habilidades, entender como você vai entregar esse projeto, entender como você vai conseguir fazer com que eu não sei o que eu vou entregar, mas a cada dia, a cada semana eu estou construindo um projeto melhor, eu estou construindo um processo melhor. Essas metodologias ágeis realmente modificaram como a tecnologia é construída hoje e elas realmente mudam quando está aplicado em qualquer outra área. Próxima, isso no caso da Leroy que eu ia falar. Desenvolvimento básico, programação básica. E é uma das coisas que a gente adora fazer, a gente tem um curso chamado Aprenda a Programar em um Final de Semana. E é super bacana, porque no primeiro dia você sai com o teu site pronto, publicado, e você pode publicar para as pessoas do WhatsApp da tua família, falar assim, ó, fiz meu site. E no segundo dia você sai com um aplicativo no teu bolso que você construiu. E é super bacana isso, porque te abre uma possibilidade, te abre uma janela gigantesca. E a gente falava isso há 3 anos atrás, que inglês hoje é tão necessário quanto programação daqui a 5 anos. Daqui a 2 anos a gente vai estar com isso uma baita de uma verdade. E eu fico super surpreso quando eu vejo pessoas de comunicação, então são jornalistas, tem psicólogas que vão fazer o Aprenda a Programar em final de semana, porque eles falam assim, não sei o que eu vou aprender, mas eu preciso saber sobre isso. E é super bacana que eles conseguem resolver seus problemas todos os dias. A gente construiu mais de 500 aplicativos. Esses aplicativos resolvem desde o problema da tia da cantina para descobrir qual que é o troco que ela tem que dar, até pessoas terem uma sequência todos os dias, que são alunos autistas. Eles têm uma sequência todos os dias. E aí, ideação e prototipação, você conseguir libertar a sua parte criativa, como vocês ouviram aqui hoje. E, por último, materialização. É uma das coisas que eu adoro falar, porque cada vez mais a gente precisa com que vocês materializem as ideias que vocês têm. Fui numa grande empresa a semana passada, e eles falaram assim, a gente começou a desenhar algumas telas, mas a gente descobriu que a gente conhece muito do negócio, não sabe nada fazer como a gente vai materializar isso aqui. Por favor, me ajuda. Então, materializar cada vez mais, tirar da sua mente e colocar no papel, colocar num aplicativo, colocar num processo novo, materializar aquilo lá que você tem a ideia é extremamente importante. E aí, por último, que eu não coloquei, é ter técnica. Então, se você é um cirurgião plástico, você tem que saber sobre isso. Você tem que saber. É obrigatório isso. E para quem está tirando foto, eu esperaria mais um slide, que é esse aqui. Tem um monte de gente com o celular levantado. Que um é cognitivo. São habilidades cognitivas. E as outras são habilidades não cognitivas. E eu fiquei extremamente surpreso quando eu perguntei qual que é a habilidade que você gostaria que falta na tua empresa. E aí, 70% das respostas foi soluções de problemas. E a resposta é a seguinte, Felipe, eu não preciso de software, eu preciso de hardware. O que isso significa? Eu preciso da pessoa que tem a capacidade de resolução de problemas, que vai trazer aquilo lá para ela e vai ter autoridade e vai falar assim, não deu certo porque eu não consegui ou estou me ferrando aqui durante a noite para poder resolver, mas o problema é meu, eu vou resolver. Mesmo que eu tenha que acionar a empresa inteira, eu vou resolver. Que se sente como parte do time, que se sente como dono. Então, resolução de problemas, autoliderança e ser dono envolve tudo num contexto só e a gente chama isso de hardware. De ter o hardware. Por quê? Eles falaram, não, porque on the job depois a gente ensina. Eu tenho uma capacidade aqui enorme de trazer isso. E vocês ouviram a Suzy falar sobre isso também. Então, que desenvolver a pessoa a gente desenvolve. Mas será que você está pronto para receber isso? E aí, por isso que a gente trabalha isso. Por isso que a gente começou. No Mastertech, a gente brinca bastante que você entra no Mastertech como professor de educação física, passa 8 semanas junto com a gente e sai programador. E foi uma brincadeira que a gente fez, mas na real é muito verdade, porque a gente já formou desde secretárias, até fotógrafas, até geógrafos, geofísicos, que hoje estão programadores. Estão trabalhando em banco, estão trabalhando em startup, estão trabalhando em consultoria, super felizes. E é isso que a gente foca todas as vezes que a gente olha justamente para isso. E eu quero dizer, e vocês, como que vocês seguem daqui para frente? Se eu desse uma dica, materializem os sonhos que vocês têm, materializem as ideias que vocês têm e façam com que as pessoas conheçam sobre isso. Uma das maiores alegrias da minha vida é poder vir para cá e contar para vocês das empresas que a gente está construindo e todas as outras que não deram certo. Se eu tivesse mais 10 minutos, eu realmente falaria sobre isso. Porque é espetacular você ver a tua criação. É espetacular ver as pessoas vir para cá e contar o que elas criaram. Isso é lindo. Isso é uma alegria gigantesca. Materializem cada vez mais as ideias que vocês têm. Criem, coloquem para frente. A gente está precisando cada vez mais sobre isso. E eu quero que vocês se tornem cada vez mais empreendedores. Dentro da empresa, dentro das suas vidas,
dentro das suas famílias, dentro das suas empresas que vocês vão construir. A gente precisa de mais gente materializando essas ideias, construindo real valor, entregando real valor para a sociedade. Meu nome é Felipe Barreiros. Qualquer @Felipe Barreiros em qualquer rede social vocês me acham, ou felipe@mastertech.tech. Vai ser um prazer bater um papo. Eu estou em vários cantos de São Paulo para bater um papo com vocês. E é isso aí. Obrigado pelo convite. Obrigada, Felipe.